Já estamos ao vivo? Compartilhar minha webcam. Acho que agora sim, né? Podemos começar, todos apostos, para sabermos como será a recuperação dos resorts no Brasil. Já estou vendo aqui Pedro Cipriano da Altenvest, queria chamar também o Diogo. Cadê o Diogo? Não estou vendo o Diogo. O Emanuel Lima da Omnibis e a Patrícia Bu da STR, direto de Bogotá. Tivemos a notícia hoje, Bogotá já está com céus abertos a partir da próxima semana. Cadê a Patrícia? Está se conectando? A última vez que a gente se reuniu aqui com essas mesmas pessoas, esses mesmos players, foi para falar da recuperação da hotelaria urbana, né? Trilhar esse caminho que a hotelaria urbana vai trilhar. E a Hotel Invest, a Omnibis, a STR tinham prometido um estudo só sobre resort e saiu. O estudo vai estar disponível para todo mundo na sexta-feira. A gente vai mandar o link para todo mundo. São quase 200 páginas completas aí de todo o panorama dos resorts no Brasil. Mas hoje vocês vão saber em primeira mão os primeiros resultados, vão saber em primeira mão que caminhos que os resorts do Brasil, né, que é uma hotelaria que depende muito do lazer e de eventos, e que caminho que esses resorts vão tomar baseado em estudos feitos pela Hotel Invest, pela STR e pela Omnibis, que são empresas líderes na captação de dados, mas não só isso, na inteligência para analisar esses dados e apontar os caminhos. A gente vai começar com o Diogo Canteras, dando um panorama, pelo que ele já viu do estudo, qual o caminho para os resorts se recuperarem no Brasil. Diogo, bem-vindo. Congelou o Diogo? Pedro, salva seu chefe, Pedro. O Diogo acho que está travado, né? Será que eu começo, Arthur? Posso fazer algumas palavras iniciais? Você dá esse panorama inicial aí do que levou vocês a fazerem esse estudo e qual o panorama que linhas gerais que você pode dizer? Eu acho que o Diogo voltou, hein? Diogo, eu estava prestes aqui a tomar o seu prazer de falar as palavras iniciais do evento. Você tinha travado, mas acho que agora a gente está te vendo bem. O Arthur perguntou... Por favor, vou repetir as suas palavras. Acho que agora a gente consegue te ouvir. Vai lá, Diogo, suas palavras iniciais aí. Por que vocês decidiram fazer essa pesquisa sobre resort? E pelo que você viu do estudo, que caminhos que estão abertos aí para os resorts no Brasil? Você está sem o som, Diogo. Acho que você tem que liberar seu som aí. Acho que não, né? Está sem o som. Alguém pode liberar o som do Diogo, por favor? Aparentemente está liberado. Diogo, você quer tentar sem o fone de ouvido? Talvez seja alguma má conexão. Despluga o fone do computador, vamos ver se é melhor. Não. Pedro, vai ter que ser você mesmo. Enquanto ele resolve esse problema, sai e volta. Eu vou fazer a honra aqui das palavras iniciais enquanto o seu microfone funciona. Mas, Arthur, na verdade, a gente lá atrás, no comecinho da pandemia, já conversava sobre algumas possibilidades relacionadas a tentar mapear o que está acontecendo no mercado, para conseguir trazer um pouquinho mais de informação, um pouquinho de apontamento sobre os desdobramentos da crise, que a gente enxerga no horizonte em curto e médio prazo. Naquele momento, as empresas como BIS, STR, Altinvest, elas se uniram para fazer um amplo estudo, o primeiro junto ao FOB também, liderando com a hotelaria urbana. E nesse segundo momento, o nosso intuito era trazer uma retribuição também para o mercado de lazer no Brasil. Diferentemente de 3 meses atrás, hoje, a gente consegue enxergar com um pouco mais de clareza o que está acontecendo. Evidentemente, o momento ainda é incerto, tem bastante volatilidade no setor, mas é muito bacana conseguir olhar para o horizonte em curto prazo e já ver algumas sinalizações mais claras de recuperação. Isso significa que esse horizonte
esperado para os próximos meses, ele vem com um componente de risco, que é um componente de risco muito menor em comparação ao primeiro estudo da hotelaria urbana. Então, as informações elas estão positivas. Hoje, eu acho que as pessoas vão voltar para casa, vão dormir um pouquinho mais contentes do que a primeira vez. Lembrando os comentários do Diogo, o pessoal vai ter dificuldade para dormir no primeiro estudo da hotelaria urbana. Eu acho que hoje todo mundo vai sonhar bem. Evidentemente, o horizonte ainda longo, a gente tem bastante coisa pela frente para superar, mas é muito bacana conseguir enxergar as últimas semanas já sinalizando boas reservas no setor, olhar para fora do Brasil e ver também um cenário mais positivo para a hotelaria de lazer, entrar em contato com os principais players do setor, enxergar que nos seus respectivos canais as reservas estão chegando e as taxas de ocupação estão pelo menos com uma tendência crescente. Eu acho que esse é um pouquinho do horizonte que vai nortear as nossas conversas, sem querer estragar as nossas apresentações e informações. É um pouquinho do conteúdo que eu gostaria de abrir, enquanto o Diogo não consegue fazer as considerações dele. Ainda está sem som, Diogo. Bom, então a gente vai, como da outra vez, a gente vai fazer são três apresentações, começando pelo internacional, passando para os dados nacionais aqui da Omnibis e finalizando com o Pedro, que vai mostrar os detalhes do estudo. Você pode mandar suas perguntas aqui pelo chat do sistema ou pelos canais do Panrotas, que o pessoal da Omnibis e da Hotel Invest vai passar para mim, e no final a gente responde as perguntas. Vamos começar então com o panorama internacional. A gente quer saber da Patrícia como que os resorts se comportaram no mundo. Eu lembro que na hotelaria urbana a gente olhou muito para os exemplos da China, olhou muito para os Estados Unidos, mas a gente tem um exemplo mais próximo, que é o do México, né, que os resorts já estão abertos há muito tempo, inclusive com vários brasileiros indo para lá. Então vamos ver como é que está o panorama internacional dos resorts e o que a gente pode aprender com isso. Patrícia. Obrigada, Arthur. Boa tarde para todo mundo aí. Eu vou, primeiro que tudo, queria agradecer aí a Panrotas pela difusão, a Teleinvest e a Unibis pela parceria. Eu me comprometi em fazer um panorama global em 10 minutos, né? Então, isso junto com o meu sotaque, eu vou precisar da atenção de todo mundo. Mas vamos lá, vamos tentar. Está todo mundo vendo a minha tela? Sim. Ótimo. Então, eu vou começar com a China, vendo alguns dos destinos de lazer, depois vou passar para os Estados Unidos e vou terminar com a Europa. Então, começando com a China, escolhemos uns 3 mercados para analisar, que são mercados que ficam em destinos regionais, ao máximo de 3 horas e meia de centros principais, de cidades principais, né? Então, com esses 3 que a gente escolheu, a performance destes destinos realmente representa um segmento de lazer que vem aumentando, como podem ver, com picos na ocupação nos finais de semana, esses picos que a gente está vendo aí. Podemos destacar o feriado de maio, que foi bem notório em vários mercados, e como a tendência desta curva de performance chega até agir ocupações de mais de 80% no mês de agosto, né? A queda que vocês estão vendo na parte direita, bem no comecinho de setembro, é realmente um reflexo da sazonalidade, com o fim das férias e a volta à escola. Eu acho que isso, justo, é um dado muito importante, né? O fato de ver que na China a gente já está tendo essa sazonalidade. Agora, como é que se compara esses destinos com destinos que precisam de um acesso aéreo? Aqui vamos analisar outros 3 mercados diferentes, que são Liyan, Sanya e Huelin. Tem algum chinês na audiência pela pronúncia, mas acho que o que é importante aqui é como vemos que essa curva, esse processo de recuperação, foi bem mais devagar do que naqueles destinos regionais, né? Aqui a gente está falando mais de destinos a um nível nacional.
E mesmo assim que na China os aeroportos estavam abertos, a confiança das pessoas demorou em voltar. E, novamente, podemos ver em destaque o feriado de maio e, especialmente, o aumento no mês de agosto para Sanya e para Liyan, onde a ocupação superou os níveis de 2019. Acho que isso é um dado muito importante, porque, especialmente em Sanya, não só os níveis de ocupação já foram ou já se apresentam acima do 2019, mas também a diária. A diária no mês de junho e no mês de julho teve um crescimento acima dos dados de 2019. E eu não consegui trazer os dados de agosto, estamos processando hoje, mas nos dados diários de agosto a gente também vê a mesma tendência, como nesse destino a diária está aumentando acima dos níveis de 2019. Antes de passar para os Estados Unidos, eu queria trazer um outro destino de lazer na Ásia, fora da China, que é a Tailândia. Por que eu quis trazer? Porque a Tailândia ela ainda não está nesse ciclo de recuperação que temos visto na China, né? Eles continuam com as fronteiras fechadas, e enfim, mesmo sendo um mercado geralmente com público internacional, já estamos vendo como as viagens nos fins de semana estão puxando esses níveis de ocupação. No pico, a gente chega a ver um 40% de ocupação e a média do mês de agosto está em 30%. Então, novamente, mercados que, mesmo sendo mercados internacionais, estão aproveitando essa demanda local, demanda regional. No caso dos Estados Unidos, a demanda de final de semana tem puxado a média do país. Aqui estamos vendo o último final de semana que temos, que seria do 4 a 5 de setembro, e a gente pode ver como a ocupação está acima dos 63%. Agora, se vamos para destinos de lazer, igual que eu fiz com a China, escolhi 3 destinos que estão sendo bem reconhecidos, que são destinos que o pessoal pode ir de carro, 2, 3 horas, dependendo da cidade de origem, e a mesma tendência que estávamos vendo na China, esses picos, esses aumentos nos níveis de ocupação durante os finais de semana. Feriados como foi o Memorial Day ou como mais tarde tivemos o Labor Day, novamente puxaram ainda mais essa demanda para destinos de lazer. Alguns outros, tem muito destino de lazer e não necessariamente tem que ser destinos de praia, né? Mas aqui eu trouxe uma lista de alguns destinos nos Estados Unidos, não só para mostrar como eles estão apresentando ocupações acima do 80%, mas uma comparação de uma semana para outra. Aqui estamos vendo o final de semana 28, 29 de agosto e o final de semana de depois, 4 a 5 de setembro. E vemos um crescimento entre um 40% e até um 61% no caso de Fort Myers, né? De uma semana para outra. Novamente, entendendo que nos Estados Unidos é um mercado que eles não têm muito feriado, não têm muitas férias, então os feriados realmente fazem uma diferença para esses destinos de lazer. E não só para as praias, como falava, tem Chattanooga, enfim, tem parques nacionais que estão tendo também uma movimentação da demanda muito interessante. Mas nem todos os destinos de lazer estão igual, né? Aqui tem Hawaii, que tem uma dependência aérea muito grande, que teve umas restrições muito mais estritas que talvez outros estados dos Estados Unidos, e porém a gente não está vendo uma recuperação da demanda ainda. Puramente nos resorts, os dados, só para explicar os dados que eu estava mostrando até agora, são de destinos de lazer que tem uma mistura de resorts e hotéis normais, né? Nesse caso aqui, estamos vendo só os resorts dos Estados Unidos. E, especificamente, acho que é importante ressaltar como tem uma tendência crescente, né? Bem marcada novamente nesses finais de semana. Então, a mesma tendência que estamos vendo nos destinos de lazer, estamos vendo para o segmento dos resorts.
Como se compara com o 2019? Tem aí em cinza, está mostrando a ocupação de 2019. Na média, são 30 a 40 pontos de diferença entre 2020 e 2019, até chegar aquele feriado que eu já comentei, o Labor Day. Como nesse final de semana, a gente está vendo um crescimento dos 7% nos níveis de ocupação, acima dos níveis de 2019. Então, ainda aqui a gente já pode começar a falar de um crescimento para essa data pontualmente, né? E na diária está praticamente acompanhando esses aumentos de demanda durante os finais de semana. Pode ver como a diária também está se acercando aos níveis antes da pandemia, né? Estava por conta dos $250 e agora, se a gente faz uma média dos finais de semana, está por conta dos $200. Então, é uma grande diferença, sim, mas pelo menos está sendo constante. Aí, já para terminar, vamos terminar com a Europa. E aqui é interessante, né? Na Europa, o verão chegou, as fronteiras abriram, as pessoas começaram a viajar. Seja dentro do país, que é o famoso staycation, que fala, né? Viajar dentro da sua região, do seu país mesmo. E como as fronteiras abriram, teve bastantes pessoas que também saíram do país. O bom disso foi que ajudou a recuperação de alguns países, né? Como é no caso da Espanha. A Espanha começou a haver uma aceleração dos níveis de ocupação com a abertura, principalmente das fronteiras. Aqui estou fazendo a comparação com o número de casos, porque eu quero mostrar como a Espanha teve o pico de abril, eles controlaram a pandemia, na verdade a maior parte da Europa controlaram essa situação, por isso que começaram a abrir as fronteiras, começaram os voos, enfim. Mas, justo na metade do verão, a gente viu como o número de casos na Espanha aumentou, inclusive superou os picos que a gente tinha visto em abril. E por que eu estou falando disso? No momento que os casos começaram a aumentar, teve muitos países, principalmente o primeiro foi o Reino Unido, que começaram a impor restrições novamente. Principalmente, eles fizeram uma quarentena, forçaram uma quarentena para todas as pessoas que estavam chegando da Espanha. Então, automaticamente teve um impacto negativo nos níveis de ocupação para esses destinos de lazer, destinos de praia, que geralmente estão bem lotados com diferentes turistas, mas muito focado esses mercados que estou mostrando aqui no mercado inglês, né, que vem do Reino Unido. Mas, sendo esta situação negativa para a Espanha, um dos pontos positivos que se teve aí, né, foi o fato de que as praias do Reino Unido começaram a se lotar. As ocupações começaram a aumentar rapidamente, está vendo no mês de agosto, e tem mercados como Southampton e toda a parte a costa de Cornwall, Devon, que tiveram ocupações entre uns 70% e 80%. Então, realmente um reflexo de como a demanda foi desplazada de mercados mais tipicamente de praia durante o verão, como pode ser a Espanha, a Itália, enfim, toda a parte do Mediterrâneo, para praias nacionais, né? Acho que é um dado importante, porque no caso pensando também um pouquinho já mais perto para vocês do Brasil, pode ser um comportamento que a gente vai ver, né? Só para terminar já com as conclusões, a demanda de lazer, como a gente viu, vai ser a primeira em retornar, né? Então, todos aqueles resorts, destinos de lazer vão se beneficiar dessa situação. Depois, como eu estava falando, essa mudança da demanda de um destino internacional para um destino nacional, né? A gente viu como o Reino Unido indo para a Espanha e ficando no Reino Unido porque não pode ir mais para a Espanha.
Acho que toda essa situação é muito importante, porque essa demanda internacional vai ficar estagnada. Então, gera muitas oportunidades para um turismo nacional, para que os hotéis dentro do país comecem a trabalhar com uma nova demanda que talvez tenha uma tendência mais a sair por fora, né, para outros países que agora não podem e vão ter que ficar no Brasil. E é uma demanda, às vezes, uma demanda diferente. E, finalmente, estar preparado, né, para uma possível segunda onda. Geralmente, a gente não gosta de falar de segundas ondas, mas estamos vendo, a gente viu isso na China, a gente viu nos Estados Unidos, a gente tem visto na Europa agora. Então, é uma possibilidade e o mais importante aqui para os resorts e os hotéis em geral é que trabalhem para gerar essa confiança do consumidor ou do hóspede, nesse caso, né, que é fundamental, porque é muito provável que essa segunda onda aconteça. Então, como nos preparamos para isso, vai fazer toda a diferença. E com isso, eu terminei, só falar obrigada, eu acho que fiquei bem no tempo. Joia, Patrícia, muito obrigado. Realmente, do que você falou, tem umas notícias bem interessantes. A gente tem visto, a China já vai recuperar o mercado doméstico agora em setembro. Os Estados Unidos, as viagens de carro já se recuperaram. A nível de fevereiro, não dá para comparar fevereiro com o verão, porque é baixa temporada com alta, mas já são números pré-pandemia. Eu queria que você falasse, Patrícia, agora vai acabar o verão. A gente vai chegar no inverno no hemisfério norte. Vai todo mundo para o Caribe? Como que vai ser o impacto nos resorts acabando o verão no hemisfério norte? É interessante, a gente não sabe, né? Não posso predizer o que vai acontecer, mas temos visto, eu não trouxe especificamente nada do Caribe ou do México, mas a gente já começou a ver destinos de praia como Cancún, Puerto Vallarta. O Caribe ainda não, mas está começando. Tem alguns destinos que já estão começando também a ver um aumento da demanda. O problema vão ser as restrições entre os países, né? Então, como vai funcionar essa dinâmica de quem pode entrar no meu país e quem pode sair sem fazer a quarentena, né? Eu acho que isso vai determinar muito onde a demanda ou a escolha de destino para essa demanda de lazer. Mas, sem dúvida, todos os destinos de lazer que a gente está analisando, onde os aeroportos já estão abertos, estão começando a ver um aumento do número de reservas e, porém, um pequeno aumento da ocupação, que vem sempre um pouquinho de atraso, né? Joia, obrigado, Patrícia. Mandem suas perguntas para a Patrícia que a gente passa para ela no final da apresentação. Agora vamos chegar no Brasil, vamos saber da Omnibis como que estão os números de reserva, as reservas futuras, como que as diárias estão se comportando, se tem alguma região que está se saindo melhor que a outra. Emanuel Lima, com você. Queremos saber esses números e a sua análise sempre precisa. Vocês estão vendo minha tela já? Não sei se essa é a sua tela, estou vendo uma capa aqui do... isso, agora sim. O roxinho? Beleza, então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Eu queria fazer um briefing antes, relembrar um pouco o nosso último webinar, que aconteceu no dia 3 de junho, né? Antes de entrar em como é que está a nossa situação agora. Então, eu queria começar respondendo a pergunta que a gente tentou responder lá atrás, no dia 13 de junho, se o mercado sinalizava crescimento naquele momento. Tá? E o que a gente tinha ali? A gente tinha fechado maio, né? E a gente estava numa situação em que a variação das pernoites ano sobre ano no Brasil, 2020 sobre 2019, a gente estava num patamar de uma média de 85% abaixo do que a gente tinha feito em 2019, isso os hotéis em geral no Brasil. E os on the books estavam com essa situação aqui. Então, junho estava no mesmo patamar e dali para frente parecia que as coisas estavam melhorando, né? E que a gente deveria estar feliz agora em setembro, outubro. Só que quando a gente foi detalhar um pouco mais isso daqui, a gente viu que a realidade era essa, né? Então, a gente teve uma queda nos pernoites de 2020 e ficou flat.
estagnado ali num determinado patamar. E por que esse gráfico aqui em cima dos on the books estavam dando uma sinalização positiva? Porque a tendência normalmente era os check-ins para frente, as pernoites para frente, quando você vai olhar os on the books, estarem caindo, né? Então, o que aconteceu aqui foi um pouco do efeito book window, né? Que é o que eu vou mostrar agora. Aqui a gente tem a evolução semanal da geração de reservas no Brasil. Essas barrinhas azuis eram quantas reservas eram geradas por semana. A gente está vendo aqui uma periodicidade semanal, mais para ter uma ideia de pulso, como é que estava a evolução, né? E a gente vê que as barrinhas vermelhas é o período pós-Covid já. Esse aqui a gente já poderia considerar período pós-Covid, mas foi no meio da semana, né? E daqui foi que começou a quarentena, daqui para frente, tá? E a gente ficou um bom tempo aqui num patamar de 9% do que a gente tinha feito nessa semana aqui, ó. Que tinha sido o pico do ano até então. Então, tudo isso daqui são o volume de reservas comparados à semana de pico, que foi essa aqui, tá? Que ele sempre vai ser, a semana de pico sempre vai ser 100%. E, além disso, a gente tinha aqui a antecedência das reservas, né? Que é o book window, que é essa linha que eu joguei aqui agora. Então, o que aconteceu? Quando houve a quarentena, a antecedência das reservas, o volume de geração de reservas caiu, foi lá para baixo, foi para o chão, e a taxa de cancelamento foi lá para cima, e várias reservas foram sendo reagendadas lá para frente. Por isso que eu tinha uma média que vai de 40 dias, e ela foi lá para 90 dias de antecedência, que foi muito reserva sendo cancelada e jogada para frente. O que explica aquela linha flat das pernoites que a gente viu no gráfico anterior. Tá? E o cenário, a conclusão que a gente tinha chegado aqui lá em 3 de junho, foi mais ou menos isso aqui, né? Se o mercado sinalizava crescimento, a gente estava comemorando ali naquele momento um pouco uma recuperação lenta e gradual, que era pura e simplesmente a gente aqui está saindo do patamar de 9%, do que tinha sido feito de reservas aqui, nessa semana referencial, onde foi o pico no ano até aquele momento, e ele estava crescendo uma média, aí, uma taxa de 1% por semana. Tá? As regiões sul e centro-oeste, naquela época, estavam apresentando mais destinos com sinalização de recuperação. Os destinos secundários com perfil de lazer que estavam liderando a recuperação, e os destinos corporativos estavam indicando estagnação, com poucas exceções, como Belo Horizonte, naquele momento que tinha reaberto e estava começando a acelerar, mas que depois caiu na sequência. Feito esse preâmbulo aqui, a pergunta é, o mercado sinaliza crescimento hoje? Como é que está esse cenário que a gente tinha avaliado naquela época, comemorando aquele crescimento de 1 ponto percentual por semana ali, hoje, né? Então, vamos voltar aqui para esse gráfico, que é o que a gente tinha ali anteriormente, e atualizar ele para os dados até a semana passada, tá? Então, o cenário que a gente tem agora é esse aqui. Então, agora a gente tem uma nitidez mais clara de recuperação, de crescimento na geração de reservas, que é o que vai gerar oxigenação para os hotéis, né? Um ponto só que eu queria chamar a atenção, e que vai ter relação com o que a gente vai estar falando lá para frente. Vocês veem que aqui ele tem um pequeno pico, né? Uma posterior queda pequena, e você tem uma quedinha aqui na antecedência, né? Esses dois caras juntos aqui é um fator que é o que está meio que sustentando esse crescimento, tá? O que houve nessa semana aqui foi que o 12 de junho, Dia dos Namorados, foi na sexta-feira dessa semana, e praticamente todos os destinos tiveram um aumento de reservas, apesar de não ser feriado, para check-in na própria semana, nessa sexta-feira. Meio que o pessoal, mesmo em destinos urbanos como São Paulo, por exemplo, tá? Meio que o pessoal saindo quebrando um pouco a quarentena para comemorar aquilo ali pontualmente e voltando para casa. Não precisava nem estar saindo da cidade. Tá? E depois o que a gente viu foi a antecedência caindo e o volume de reservas aumentando, até a gente estar nesse patamar aqui agora de 62%
do que a gente tinha feito aqui, ó. Nessa semana de 19 de janeiro, que tinha sido nosso pico, ali do 100%, que é a nossa semana referencial, né? Agora, como é que isso daqui se desdobra em pernoites, na ocupação em si dos hotéis? Tá? Esse aqui é o gráfico que a gente tem agora. Então, vocês veem que eu já não tenho mais aquela barrinha flat aqui embaixo, que eu tinha visto lá no nosso cenário inicial. Tá? Eu estou percebendo o crescimento aqui. O número aqui nos on the books atualizado até a data de ontem, ou seja, até o que havia sido reservado com check-in futuro até 14 de setembro de 2019 e 2020, né, para comparar o mesmo período do ano passado. Eu tenho um cenário um pouco menos otimista do que o que eu tinha ali, mas vocês veem aqui pelo absoluto que ele está dando uma situação melhor e com clara sensação de crescimento, né? E aqui, só para dar um referencial, a tendência nossa agora para pernoites em setembro, em relação ao que fechou em agosto, seria, nesse momento, está com uma queda de 14%, e o que a gente está vendo é uma aceleração, com um aumento de 31% em relação ao fechamento aqui. Tá? E aí a gente tem essa projeção para os próximos meses também. Então, vocês veem que no mês de outubro, a foto até 14 de setembro devia ser eu estar caindo 48%, e eu estou caindo só 37%. Então, o crescimento ainda está se sustentando. Tá ok? Manuel, posso fazer uma pergunta? Pode. O que você chamou de menos otimista? Aquele lá de cima, que vai de setembro a dezembro? Aqui parece menos otimista porque, em relação à foto que a gente tinha desses meses aqui, no dia 3 de junho, né? Porque aqui eu já estaria positivo. Mas é um positivo real, né? É relativo à relação que eu tinha de foto de reservas futuras que estavam muito distantes ali em 3 de junho, para esses meses. Tá? Mas esse aí aqui está mostrando que tem uma evolução mês a mês. Mais realista e consistente. E a evolução mês a mês continua. E a evolução mês a mês continua. Tá bom. Tá? Aqui a gente está vendo o cenário Brasil, tá? Eu não estou selecionando aqui se é destino urbano, se é resort, se é lazer. Brasil como um todo, a situação está essa aqui. Mas para dar um panorama para o pessoal, antes da gente entrar no lazer e nos resorts, tá? Você tinha algum outro questionamento que eu te interrompi, Arthur? Não. É isso mesmo. Obrigado. Beleza. Pronto, feita essa foto aqui de como é que está o mercado do Brasil em geral, independente se é lazer ou corporativo, a gente precisava ver agora se o mercado de lazer como um todo sinaliza crescimento. Então, vamos ver esse mesmo cara aqui, que a gente tinha acabado de ver, só dos destinos, tá? O que a gente considerou aqui destinos de lazer? Os destinos onde tem alguns dos resorts do estudo. Então, você vê que o cenário aqui já está bem melhor. Tá? Então, eu já estou mais próximo aqui para frente. E aqui, o meu crescimento aqui ele foi mais acelerado. Eu estava falando ali que eu cresci em relação a agosto 31%. Aqui eu estou falando que cresceu 72%. E aqui ele devia ter caído só 8%. E aqui você vê que ele vai tendendo a ficar mais próximo nos próximos meses do que ele estava lá no cenário do Brasil como um todo. Então, ele está se afunilando mais e com a tendência de crescimento. Isso destinos de lazer como um todo. Agora, vamos ver como é que estão os resorts, só os resorts. Tá ok? Apenas os resorts. Tá? E aqui eu tenho praticamente uma situação de igualdade com 2019. Eu estou entrando num parâmetro agora que eu estou praticamente atingindo o mesmo desempenho que eu tinha nessa data no ano passado. Tá? E a aceleração aqui foi muito mais acentuada. Foi para 95% em relação às pernoites que tinha fechado aqui em agosto. Tá? O que é isso? Boa parte disso aqui ficou concentrado no feriado de 7 de setembro. Tá? E boa parte desse crescimento aqui, ó, de 12% ainda de outubro
em relação a setembro, está concentrado para o feriado de 12 de outubro, que vai ser numa segunda-feira também, como foi o 7 de setembro. E o que está sustentando esse crescimento aqui, pelo que a gente vem acompanhando nos destinos, praticamente todos os destinos, mesmo os que não são, que têm características de lazer, são reservas de finais de semana, e principalmente com picos em finais de semana que emendam com algum feriado, algum feriadão. Tá? E daqui para frente ele praticamente tem o mesmo desempenho, né? Fica igual. Com a distorçãozinha ali só em dezembro. Tá? A gente está falando de quantos resorts aí, Emanuel? 97. Tá? Foram os que nós consideramos no estudo aqui, da base que a Hotel Invest levantou para pesquisa, o 97 são os que nós temos dados trafegando pelo OmniBiz. Aí agora eu queria fazer um comparativo de 4 destinos. Tá? Um destino corporativo, um destino híbrido, que teria um perfil corporativo de lazer, um destino essencialmente lazer, mas com um perfil mais de inverno, e outro essencialmente lazer com um perfil mais de verão. Tá? Então, para o destino corporativo, só para a gente ter uma ideia de como é que está essa evolução, né, da retomada em cada um desses cenários. Destino corporativo, a gente selecionou São Paulo como estudo de caso. Então, aqui a gente tem, só para dar uma ideia da oxigenação aqui em São Paulo, a evolução da geração de reservas. Então, vocês veem aqui que teve aquele impacto inicial que a gente já tinha falado lá, que a antecedência foi lá para cima, as reservas foram lá para baixo, e São Paulo ficou, inclusive, bem abaixo dos 9% da média nacional. Ele chegou a estar fazendo 3% da sua semana de pico, que no caso dele foi aqui na primeira semana de março. Tá? E ele só começou a dar algum sinal de retomada a partir daqui, ó, a partir dessa semana aqui, do início de junho. Tá? Ainda ficou estável, e daqui para cá ele começou a acelerar. Ele ainda está com um volume abaixo, digamos, de geração de reservas em relação à média nacional, mas ele está com essa tendência contínua de crescimento, e também está com uma antecedência de reserva bem baixa. Né? Então, ele tinha uma média de 30 dias aqui antes da pandemia, e agora, nas últimas semanas, ele está com uma média de 12, 13 dias de antecedência. Tá ok? Como é que isso está se refletindo nas pernoites? Estamos com esse cenário aqui. Tá? Então, você vê que ele faz uma onda, tá? Cresce, e essa onda cai. E quando ela cai aqui, ela está caindo no mesmo patamar que ela caiu em 2019. Ou seja, ele está acelerando, mas mantendo um pouco do mesmo comportamento dele, que tende a ser parecido mesmo, porque é muito corporativo ainda. Ele ainda depende muito de viagens de negócio. Tá? Indo agora para um outro cenário, que seria um destino híbrido, um destino que tem um perfil corporativo, mas que pode ser considerado lazer também, que seria o Rio de Janeiro. Tá ok? Rio de Janeiro, a gente tem um cenário aqui de geração de reservas parecido com São Paulo. Uma coisa que vocês vão perceber é que aqui o Rio de Janeiro ainda sustentou bastante, diferente de São Paulo, que ele começou a cair rapidamente aqui a antecedência das reservas. O Rio de Janeiro ainda sustentou reservas com a grande antecedência por um tempo maior. Ele também ficou um bom tempo com a produção bem baixa aqui, e demorou para retomar. Rio de Janeiro aqui, ó, naquela semana que eu falei do Dia dos Namorados, foi bem nítido. Tá? Ele deu uma descolada grande aqui na geração de reservas, com uma antecedência bem mais baixa em relação à média que ele devia estar fazendo. Tá? E depois ele começou a retomada aqui. Certo? Em relação às pernoites dele, o comportamento está sendo isso aqui. Então, vocês veem que ele não tem aquela queda que São Paulo apresenta assim já de um mês para o outro, porque ele ainda tem alguma coisa com antecedência, então está se projetando um pouco mais para frente aqui. Tá? A geração da ocupação. Agora vamos entrar em destinos de lazer, efetivamente. Né?
O primeiro cenário que eu queria mostrar aqui é um destino para inverno, que seria Gramado. Gramado ficou, acho que umas 8 semanas como nosso principal destino em geração de reservas. Agora São Paulo voltou a retomar, Rio de Janeiro já passou Gramado também. Gramado hoje está em quinto em geração de reservas, que é um pouco disso aqui que a gente está vendo também. A primeira coisa que a gente pode perceber aqui é que esse vácuo aqui de Gramado ele foi bem menor do que o que a gente viu no Rio e em São Paulo. Você vê que a retomada já começou em maio aqui ainda. Daqui para frente. Ele foi crescendo, acompanhou bem aqui um pouco do inverno, né? Caiu um pouco e voltou a subir de novo aqui. E ele agora está apresentando uma tendência de queda nas últimas semanas, está em geração de reservas. Agora, como é que isso aqui está em ocupação, né? Nos pernoites? Ele já está, olhando para frente dele, já está com um cenário bem melhor do que Rio e São Paulo em relação à ocupação. Você vê que ele já está mais próximo aqui, né? Está tendo esse crescimento, ele está mais próximo do que ele estava fazendo em 19. Tá ok? E o último caso que a gente tem aqui seria um destino de lazer para verão, que é Ipojuca, Porto de Galinhas, né? Que esse cara aqui ele já está com um cenário bem diferente. Ele demorou um pouco para retornar à geração de reservas. Então vocês veem que o vácuo dele aqui foi bem maior que o de Gramado, tá? E quando ele explodiu a antecedência dele, foi quase para 180 dias, né? 175 dias aqui, quase 6 meses de antecedência. Porém, uma coisa que vocês vão precisar observar é isso aqui, ó. A semana de pico dele nesse ano foi semana passada, ou seja, ele está gerando semanalmente mais reservas agora do que antes da pandemia. Por quê? Porque ele está aproveitando agora a própria sazonalidade, tá? E isso vai se refletir claramente quando a gente for olhar aqui na ocupação, nas pernoites. Então, olhando agora, esse é o único destino do nosso estudo, né? Mas isso está se repetindo em vários destinos com esse perfil que Ipojuca tem. Está assim em Mata de São João, está assim na Costa do Sauípe, em vários destinos do Nordeste com essa questão de litoral e que são muito aproveitados no verão, né? Então a gente vê aqui que ele já passou o desempenho que ele tinha a partir daqui e para os próximos meses também, em relação a 2019, que é essa taxa de crescimento que a gente está vendo aqui. Ok? E conclusões disso daí, o que a gente pode ter? Se o mercado está sinalizando o crescimento agora, ele está sim no processo de recuperação moderado, ele ainda não está no mesmo patamar que estava em 2019, nem nos picos dele ainda pré-pandemia na maioria dos destinos, mas ele vem acelerando continuamente nas últimas 12 semanas, no Brasil inteiro. A região Nordeste é que está apresentando os melhores indicadores de recuperação, tanto em geração semanal de reservas, quanto nesses gráficos de pernoite que eu estava mostrando aqui para vocês. Os destinos corporativos estão com a recuperação moderada, então eles estão crescendo, como a gente viu em São Paulo. Essa tendência de São Paulo se repete em vários outros destinos corporativos. Tá? Ainda está bem longe do potencial deles. E já destinos secundários com perfil de lazer estão liderando a ocupação com aceleração, em alguns casos, como a gente viu de Ipojuca, até melhores do que antes da pandemia. Em outros, como Gramado, bem próximos de antes da pandemia, ali na faixa dos 70%, 80%. E o destaque são os destinos de verão. Dos 97 resorts que a gente analisou, todos já apresentam praticamente o mesmo desempenho de 2019. E o que vem puxando a retomada, ou seja, o que tem agido como catalisador da retomada são finais de semana e feriadões, tá? Mesmo em destinos corporativos. E é isso. É isso? Obrigado, Emanuel. Só para deixar claro, quando você fala que tem alguns destinos que já estão superando o pré-pandemia, mesmo com a limitação de capacidade, você está comparando o volume de pernoites aí, não é isso? Eu estou comparando o volume de geração de reservas, tá?
para a gente ver oxigenação, o que esses caras estão gerando de novos negócios semana após semana, isso é uma coisa, e como o caso de Ipojuca, Mata de São João, por exemplo, eles estão gerando mais reservas do que estavam gerando antes da pandemia nesse momento. Acredito também que porque está casando com a sazonalidade deles próprios e o próprio pessoal de saco cheio de ficar em quarentena e procurando alguma escapada, e nas pernoites também, que aquele cenário que a gente viu ali de Ipojuca, ele está se repetindo em outros destinos que têm características iguais, de reservas futuras, tá? Que já estão num patamar de pernoites reservadas daqui até o final do ano, acima do que eu tive em 2019, considerando a foto de até hoje, digamos assim, até o dia 14 de setembro do ano passado, nos on-the-books. Certo, isso mesmo como eu falei, com a capacidade reduzida, mesmo com uma procura maior, hospedagens alternativas e hotéis menores, e está tendo, então, essa recuperação. Ou seja, se não tivesse isso, os resorts estariam lotados e com índices melhores do que 2019, com certeza. A princípio, eu não sei se com certeza, porque eu acho que tem muito agora o fator de que tem uma demanda reprimida. Tem muita gente procurando agora que não procuraria normalmente, digamos, para esse período. Nessa época. Tá bom. Emanuel, muito obrigado. Mandem suas perguntas para o Emanuel, que a gente responde no final aqui, que são muitos dados, muitos detalhes. Está com dúvida de algum dado específico? Manda para a gente, que a gente vai responder no final. E agora a gente vai mergulhar nesse estudo. Pedro Cipriano vai apresentar em primeira mão para a gente. Foram meses aí falando com os resorts. Acho que ele passou uma semana em cada resort que ele entrevistou. Você vê que ele está bronzeado. Então, vamos lá, Pedro. Apresenta aí o panorama da recuperação dos resorts no Brasil para a gente. Sabe, Arthur, eu até vim de amarelo para remeter à praia, remeter a sol, e as coisas ficando um pouquinho mais positivas. Até os dados que tanto a Patrícia como o Manuel eles apresentaram, eles são muito bacanas. Eles são muito bacanas porque, além de falar de expectativa, a gente consegue olhar um horizonte concreto das coisas já acontecendo. E eu não consigo pensar em empresas melhores para fazer isso, em âmbito internacional, e com presença no Brasil também forte, como a STR e a OMNBis. Eu fico muito grato, muito contente de conseguir fazer parte de um projeto assim com eles. Os dados que o Manuel apresentou, acho que até, se você me permite, Manuel, fazendo um breve comentário sobre uma pergunta que o Arthur fez, ela significa que hoje os resorts estão melhores do que estavam no mesmo momento do ano passado? Os dados do Emanuel refletem as reservas que passam pela OMNBis. Então, em algum grau, parte das reservas totais, elas não necessariamente refletem a mesma realidade. Agora, isso significa que essa informação ela não é relevante? Muito pelo contrário. Ela apresenta uma tendência de crescimento clara. E aí, para conseguir um pouco mais de clareza do que acontecia na ponta final, de como que os resorts estavam performando na sua totalidade de reservas, nos seus diferentes canais, a gente, na verdade, bateu na porta de muitos dos nossos clientes, de muitos dos nossos parceiros, alguns resorts que a gente não tinha uma relação tão próxima, mas que ajudou a ter bastante mais clareza sobre, na ponta final, no acumulado de todas as reservas, o que estava acontecendo. Então, além de agradecer a STR, a OMNBis, por todo o grande trabalho que eles fizeram, eu também agradeço bastante cada um dos quase 30 icônicos resorts do país que contribuíram com informação diária, de ocupação, tarifa, que aguentou a mim e a equipe toda ligando mensalmente ao longo de 4 meses, durante 1 hora, pelo menos, cada uma das ligações, trocando perspectivas, trocando tendências, para que essas informações elas fossem informações bastante sólidas. Não só eu estive envolvido nisso, mas toda a equipe da Open Invest também, a Renata Cassani, Fernando Caramel, Vinícius Bíscaro, que tiveram bastante paciência, dedicaram bastantes horas a todo esse esforço, e quem sou bastante grato também por todo o trabalho que desenvolveu conosco. Eu vou ver se dessa vez eu consigo compartilhar minha tela, sem a ajuda dos universitários. Vamos ver. Olha lá. Aqui, deixa eu ver onde eu estou. Mostrar a minha tela. Eu acho que dessa vez foi. Vocês estão conseguindo ver?
Sim, agora sim. Tá, deixa eu... Legal. Eu vou tentar passar aqui de uma maneira bastante objetiva as principais conclusões. Por favor, se algo não estiver claro, Arthur, me interrompa e a gente bate um papo durante a apresentação. Vou dividir a minha apresentação em três grandes etapas. As premissas, o que a gente vê até hoje, quais são as principais variáveis analisadas, para então, sim, chegar às projeções, falar com um pouco mais de detalhes quais são as perspectivas que a gente enxerga nos resorts regionais, em seguida traçar alguns paralelos para os outros grupos de resorts no Brasil e, por fim, terminar comentando oportunidades, alguns pontos de atenção. Falando sobre as premissas, vamos começar pontuando quais são os resorts que fizeram parte dessa segunda etapa. O que é essa segunda etapa? Para além de tudo que está acontecendo até hoje, a gente tentou dar um norte de médio prazo sobre o potencial de recuperação do país. Para isso, como eu comentei, quase 30 resorts cederam informações ao Hotel Invest, dados diários de ocupação, tarifa. Esses resorts eles totalizam 12.690 UHs, uma amostra bastante representativa, em média são 450 UHs por resort, o que mostra que alguns ou várias das propriedades mais emblemáticas do país, elas fazem parte desse estudo. A gente teve uma preocupação, Arthur, que foi de categorizar essas propriedades em alguns grupos que a gente entende que têm características um pouco mais homogêneas, para não colocar todo mundo num saco nacional, em razão de... Até porque existem particularidades, é importante que isso seja separado. O que a gente fez aqui? A gente criou um grupo que foi chamado de Resorts Nacionais, que ele representa, na maior parte, as propriedades aqui do Nordeste, boa parte delas all-inclusive, boa parte delas com a predominância do segmento de lazer, e que nós entendemos que são grupos relativamente homogêneos e de realidades similares. A gente fez um outro grupo que foram os resorts regionais, aqui concentrado na região sudeste, com uma participação um pouco maior do segmento de eventos, a maior parte delas trabalhando em pensão completa e uma outra propriedade all-inclusive, e uma segunda propriedade, um segundo grupo, que foi chamado de resorts híbridos, que na prática representa, na sua totalidade, metade da demanda regional e metade da demanda nacional, que acaba utilizando o avião como modal de transporte para chegar ao seu destino. Esses resorts híbridos eles têm uma predominância um pouco mais no sul e também algumas propriedades que foram elencadas da região do Rio de Janeiro. Como é que isso se reverte na prática, né, em termos de segmentação? Os grupos regionais, como eu comentei, essa predominância do acesso rodoviário, ela representa até 85% da demanda que se hospeda nesse tipo de empreendimento. Quando a gente chega para o grupo nacional, na concentração no Nordeste, a gente nota que essa demanda regional de acesso rodoviário, ela é pequena. Ela não chega a 20% na média do set competitivo analisado. E a grande parcela, em períodos normais, ela acaba acedendo à região de avião. Isso explica, em parte, o porquê, até hoje, os resorts regionais conseguiram ter uma performance um pouco acima dos resorts nacionais, em razão da facilidade de acesso na região sudeste do Brasil. Quando a gente vai para o modelo híbrido, como eu comentei, tanto a participação do público nacional como do público regional ela é relevante. O que eu gostaria de chamar a atenção também de todos é que quando se fala sobre a demanda internacional, notem que essa demanda é muito pequena no país. Não só no país como um todo, não só para a hotelaria urbana como um todo, mas no segmento de lazer também. E aqui, no melhor dos casos, que acaba sendo o das propriedades híbridas, essa demanda internacional ela chega a algo próximo a 10%. Até porque dessas propriedades, parte delas está em destinos com forte apelo internacional, como é o caso de Foz do Iguaçu, como é o caso do Rio de Janeiro, mas ainda assim é um volume pequeno. Isso poderia ser muito melhor no país, se bem trabalhado esse tipo de demanda. Agora, hoje, na prática, acaba sendo algo positivo, porque essa dependência pequena do fluxo internacional e que vai se recuperar num ritmo mais longo em comparação com os demais, ela traz uma perspectiva em curto e médio prazo mais favorável para os resorts no país. Além da origem da demanda, uma outra segmentação que era importante se fazer é entender em cada um dos grupos o que representava eventos, o que representava lazer.
Notem que o público de lazer é o público predominante nos resorts como um todo. Para os resorts nacionais, existe aqui mais de 90% da demanda provinda do segmento de lazer. Vamos lembrar que a gente não está falando de faturamento global da empresa, a gente está falando de pernoite, a gente está falando de ocupação. Nas propriedades híbridas, a demanda de eventos ela cresce um pouco, porém, lazer ainda é o carro-chefe do mercado, representando 80% do grupo. Quando a gente chega aos destinos regionais, estão concentrados na região sudeste, na amostra que a gente analisou, existe já uma predominância de eventos, mas uma fatia de lazer que ela também é bastante significativa e chega quase à metade das pessoas que se hospedam nessas propriedades. Qual que é a grande mensagem aqui por trás? A grande mensagem é esse mercado de lazer que, como tanto a Patrícia como o Manuel comentaram, que vem apresentando perspectiva de evolução mais rápida, ele acaba sendo um grande propulsor da recuperação dessas propriedades daqui para frente. Essa menor dependência do segmento de eventos, ela vai ajudar no ritmo de recuperação do setor ao longo dos próximos meses. Por que a gente é confiante nisso? Quais são, além de todas as informações ricas que a Esther e a Humanivis comentaram, o que faz a gente ser confiante nesse processo de recuperação? Vamos olhar um pouco mais a fundo, tanto o que acontece no segmento de eventos como no segmento de lazer. Passando brevemente uma informação que ela foi coletada com todos os resorts participantes sobre o mercado de eventos, até o período pré-pandemia, a gente tinha um volume de reservas de eventos já expressivo, até porque boa parte desses eventos acaba fazendo as reservas pelo menos com um período de 3 meses de antecedência, alguns deles chegando a fazer com 6 meses e até 1 ano. A gente tinha um colchão de eventos contratados bastante significativo no mercado. Desse colchão, 1/3 praticamente foi cancelado em razão da pandemia. 2/3, que são esses 67%, eles foram adiados para outros momentos e eles vão ser realizados em alguma etapa do próximo ano, provavelmente. O que isso significa? O que isso mostra? Apesar da organização de novos eventos eventualmente ter um prazo um pouquinho mais longo, e isso implicar numa recuperação total um pouco mais alongada em comparação com uma demanda pulverizada, esses eventos contratados, eles tendem a voltar de uma forma mais rápida. Esse estoque de eventos ele vai fazer com que, para o mercado regional, que é um mercado bastante dependente desse tipo de propriedade, ele possa ter uma perspectiva de recuperação mais imediata, assim que o cenário sanitário ele for mais positivo. E, para isso, é importante que a vacina tenha aqui um desdobramento claro de eficácia. O que eu quero dizer com isso? A gente não está falando apenas da descoberta da vacina. A gente está falando do período de produção da vacina, das campanhas de vacinação, da imunização da população e também do período de teste, para que a gente tenha certeza que a eficácia ela é em linha com aquilo que é esperado pelos cientistas. Quando isso acontece, a perspectiva da volta desses eventos ela tende a ser bastante mais rápida. E por todas as publicações que consultamos, olhando também não só para o mercado nacional, mas de referências internacionais, com mais de 1.000 profissionais de eventos, se comenta que esse processo ele deve se iniciar com as coisas indo bem no segundo trimestre do próximo ano, e a expectativa é que no segundo semestre do próximo ano ela se intensifique e tenha resultados muito mais favoráveis para esse perfil de grupo dependente dessas atividades. Quando a gente foge um pouquinho dos eventos e agora mergulha no mercado de lazer em geral, eu gosto muito desse gráfico que representa as buscas por hotéis e passagens no Google. Olhando primeiro para a curva azul, que ela representa a busca por hotéis, a gente nota que em abril as procuras elas atingiram 19% em comparação com o pico desse histórico analisado, e hoje já estão próximas a 55%. Esse crescimento de 36 pontos percentuais é bastante relevante. E notem que essa busca por novas reservas, como o Manuel comentava, ela não é apenas um dado da Humanivis, é um dado que, quando a gente olha para o mercado de uma maneira mais ampla, também reflete em alguns canais de busca. Analisando as passagens aéreas, esse crescimento ele também se dá, a tendência também é positiva, porém a inclinação ela é um pouco menor. A gente bateu aqui 14% em abril, hoje está próximo a 27%. A sinalização
ela continua sendo positiva e é natural que daqui para frente essa inclinação comece a ser um pouco mais favorável ainda. Por hora, a curva dos hotéis ela acaba sendo um pouco mais expressiva, porque a gente tem aqui busca por destinos regionais e busca também por destinos de lazer que acabam sendo acessíveis a carro, e isso faz com que tenha um pouco mais de destaque para essa curva azul. Agora, de todas as formas, o mercado já está reagindo. Os indicadores estão apontando uma sinalização positiva e isso é muito bom. Olhando ainda para um horizonte, agora um pouquinho mais longo, por que a gente acredita que lazer vai ter resultados mais expressivos daqui para frente? Analisando a conta de turismo da balança de pagamentos, eu tenho aqui nessas barras cinzas as despesas cambiais que refletem quanto que o brasileiro gasta no exterior durante as suas viagens. E tem também alguns gastos com cartão de crédito. Esses gastos, no acumulado de 2019, representou 17,5 bilhões de dólares. É bastante coisa. Esse volume, ele é equiparável, em ordem de grandeza, a algo próximo a 20 vezes, que seria o faturamento de todo o setor de resorts no Brasil. Qual é a mensagem que eu quero trazer? Qualquer percentual que a gente consiga reverter desses gastos para consumo doméstico no Brasil e com impacto nos resorts, tende a trazer um impacto significativo para o setor. Ao longo de abril a julho, durante a pandemia, esses gastos já caíram em ordem de grandeza 80%, e é natural que essas quedas bastante expressivas, elas se estendem não só ao longo desse ano, mas também, pelo menos, ao longo de todo o ano de 2021. E isso deve trazer uma perspectiva favorável para a hotelaria de lazer no país. Uma outra maneira de a gente enxergar isso é olhando para 2019, quantos brasileiros existiam viajando para fora? 10 milhões. Quantos cruzeiristas brasileiros viajavam também? 400 mil aproximadamente, 420, 400 e algum número mais preciso, mas de ordem de grandeza estão os 400. De 2021 a 2023, existe aqui uma expectativa de desvalorização do real na ordem de 23%. Tudo indica que a gente, parte disso fica no Brasil. E esse parte do que fica, se for apenas 6%, já implicaria no potencial de demanda adicional na ordem de 10 pontos percentuais para os resorts no Brasil. Evidentemente, esse número não é um número preciso, a gente precisa fazer pesquisas bastante mais aprofundadas para entender o real impacto desses números na ocupação dos resorts no país. Agora, é razoável que a gente tenha aí um percentual disso. E esses percentuais pequenos, como a gente pode ver, eles implicam um impacto bastante expressivo. Vamos lembrar que em 2015 e 2016, o Brasil até então tinha passado por um dos seus períodos de maior recessão no país. A hotelaria urbana, nesse cenário de retração de PIB, ela acumulou algumas perdas de ocupação na ordem de 20% em diversos destinos. O mercado de lazer continuou crescendo, mais ou menos, porém continuou crescendo. Hoje, apesar da recessão, a gente enxerga um movimento muito parecido, e aqui, mais uma vez, a desvalorização do real ela tem um papel importante nesse cenário e vai trazer mais demanda para o nosso mercado. De forma resumida, olhando aqui as nossas premissas, as variáveis analisadas, o que temos? Em âmbito de Covid, uma normalização, provavelmente até o quarto trimestre de 2021, lembrando que não é só a descoberta da vacina, é a produção, são as campanhas, a vacinação e um possível pedido de teste. Essas informações não são uma informação na perspectiva da AutoInvest, não somos gabaritados para esse tipo de análise, logo nos amparamos em publicações de grandes cientistas que estão disponíveis e que têm aí um horizonte parecido em termos de recuperação. Olhando para a economia, se espera uma queda de PIB entre 4,5% e 6,5% em 2020, abaixo já do que a gente esperava em junho, na primeira publicação, que chegava a 8,5% de queda, e um real desvalorizado que vai compensar parte dessa perda salarial, parte dessa massa de consumidores potenciais, até porque, quando a gente olha para os resorts, que é o foco da nossa publicação, ele é consumido por um público com poder aquisitivo maior, e esse público ele é mais resiliente a parte dessas perdas econômicas que a gente está sofrendo ao longo da pandemia. Olhando para o cenário aéreo, existe uma expectativa também, mais uma vez, de alguns especialistas do setor, de que a malha doméstica ela possa chegar a dezembro com aproximadamente 70% da sua oferta normalizada. No mercado de eventos, a gente espera um início de recuperação um pouco mais forte entre o segundo TRI e o terceiro TRI do próximo ano, dependendo do cenário analisado. E olhando para os resorts de uma maneira específica,
existe aqui um limite de ocupação diária que, ao nosso ver, enquanto a vacina ela não resolve os nossos problemas sanitários, é natural que ela exista. Então, isso deve trazer aí no primeiro semestre do ano que vem, com alguns limites de ocupações, e pelas nossas consultas junto aos principais executivos do setor, é natural que isso chegue a alguma coisa próxima a 70%, 75% da capacidade, enquanto a Covid for um problema no nosso país. Vamos olhar um pouquinho para os números, que eu acho que é o principal ponto que eu queria dividir, mas até antes de chegar aos números, eu queria dar esse panorama geral, para não ter a impressão que as coisas caem do céu, que esses números eles são tirados da cartola, muito pelo contrário. Tem muita conversa aqui, muitas reuniões, muita informação de todos os parceiros envolvidos no estudo, e um trabalho a quatro mãos com todas as principais propriedades que elas fazem parte dessa publicação. Tenho certeza que alguns dos meus amigos já nem aguentam mais falar comigo, e eu perguntando como é que estão as coisas hoje, alguma mudança? Eu acho, mas isso traz um pouco mais de solidez, traz de segurança, e isso eu quero dividir com todos ao longo dos próximos slides. Eu vou focar minha fala, no primeiro momento, nos resorts regionais, e no final eu trago aqui algumas diferenças para as outras categorias, outros perfis de destinos. Olhando para os resorts regionais, a primeira questão que a gente fez foi traçar, assim como lá atrás, na primeira publicação, que a gente entendia como curva de ocupação potencial. Essa curva de ocupação potencial, ela nada mais é do que a nossa expectativa de ocupação ao longo dos próximos anos, caso a gente tivesse uma economia com as expectativas que hoje temos, porém sem nenhuma restrição sanitária. Então, com quedas de PIB na ordem de 5%, evidentemente, até janeiro de 2021 existiria uma retração de demanda, esse mercado passaria a crescer ao longo dos meses subsequentes, chegando a 40% em 2022, 43% em 2023 e 45% lá na frente. Vamos lembrar que nesse set competitivo, o período pré-crise era uma ocupação de 42%. Naturalmente, a ocupação ela dá uma barrigada, ela cai muito mais do que seria o potencial, em razão de todo o distanciamento social e os impactos relacionados à Covid no nosso setor. Ao nosso ver, a gente chega pela média móvel até janeiro de 2021 com uma ocupação que ela se dá mais ou menos em patamares 50% abaixo do que a gente operou em 2019. Porém, o ritmo de recuperação ele é relativamente rápido para esse mercado. E aqui a dependência de 85% da demanda regional, ela ajuda nesse sentido. Ela ajuda bastante. E não só a demanda que era recorrente, mas também toda a demanda induzida que deve trazer um público novo para o setor em razão das questões relacionadas à desvalorização do real, que eu comentei nos últimos slides. Um ponto que eu gosto de chamar a atenção aqui também é, para além dessa barrigada em curto prazo, quando eu olho no início de 2022 em diante, essa curva de ocupação potencial ela tende até a ser maior do que em momentos entendidos pré-crise. O que eu quero dizer com isso? Mais uma vez, a desvalorização do real aqui, ela vai trazer um componente bastante interessante para que a gente consiga performar acima do que performava anteriormente. E vamos lembrar que nesse set competitivo aqui, você tem duas mudanças que também são interessantes. A primeira é o próprio Novotel Itu, que ele foi recentemente inaugurado, então ele está em período ainda de ramp-up, em período de crescimento, de penetração de mercado. É natural que ao longo que a crise sendo resolvida, ele puxe essa média mais para cima, do ponto de vista de mercado, e também tem alguns players com equipamentos novos, como o Tauá, que inaugurou não tão recentemente, mas aproximadamente um ano, um parque aquático, e tudo isso deve trazer também uma demanda nova no interior de São Paulo e fazer com que essas ocupações elas tendam a ser um pouco mais expressivas em comparação com o período anterior. Analisando as curvas de recuperação por segmento, e aqui trazendo o público nacional, regional e internacional, até o final do próximo ano, é natural que pela média móvel a gente tenha aqui também a situação equalizada, o público regional. A gente pode pensar, bom, será que não volta antes? Volta no mês a mês, só que os meses negativos eles ainda vão impactar na média dos meses positivos. E vamos lembrar que, para além do lazer regional, tem alguns grandes eventos também. E esses eventos eles têm um prazo de recuperação um pouquinho mais longo. Agora, na prática, se espera que até o final do próximo ano a gente tenha aí uma recuperação do mercado regional bastante expressiva. Conforme a gente passa para os outros segmentos,
demanda aérea, essas recuperações elas tendem a ser um pouquinho mais longa, uma barrigada também um pouco mais forte. Essa barrigada se dá pela dificuldade hoje de fazer viagens aéreas pelo Brasil no mesmo volume que se fazia no período pré-crise, e também por esses dois segmentos terem uma participação maior de grandes eventos. Então, na prática, isso traz um horizonte um pouco mais longo para esses dois segmentos, o que para esse grupo de resorts não é um grande problema. Por que eu falo isso? Porque quando eu trago aqui para vocês o quanto que representa a demanda acomodada de cada uma dessas regiões no total desse mercado, a gente vê que, apesar da recuperação do fluxo nacional ser um pouco mais longo, internacional também, no final das contas, o que move o mercado de resorts para esse tipo de categoria é o público regional. E para esse público regional, a gente já espera chegar no final de 2021 a valores muito próximos de 2019. Algo próximo a 15%, 20% talvez abaixo do que a gente via no período pré-crise. E para além de 2022, começo de 2022 em diante, uma perspectiva de crescimento que ela tende a ser bastante robusta. Mais uma vez aqui, lazer forte, mais uma vez aqui o primeiro ano cheio, sem nenhuma restrição relacionada à Covid, caso a gente consiga até o ano que vem realmente liquidar com qualquer resquício da doença no Brasil, num cenário de valorização desses ativos de médio e longo prazo. Olhando um pouquinho de como que isso se desdobra na ocupação dos hotéis no mês a mês, existe aqui as colunas verdes, elas representam o cenário otimista, a coluna azul, o cenário moderado, e a coluna cinza, o cenário conservador. Essa linha tracejada foi a nossa consulta junto aos principais executivos, a expectativa deles de ocupação daqui para frente. E essa expectativa deles ela é muito aderente à nossa curva também de crescimento. E ela está aderente ao cenário que se chama otimista. Otimista porque ele não pode acontecer, porque é difícil de acontecer? Não necessariamente. O que a gente chama de cenário otimista é um cenário que tanto as curvas de contágio da Covid como de mortes, ela tenda a crescer numa velocidade constante daqui para frente, em ritmos relativamente acelerados. Se isso acontece, não tem nenhum grande susto adicional sanitário, é natural que a confiança aumente e a gente chegue a taxa de ocupação, que elas possam ser muito mais expressivas do que a gente viu ao longo dos últimos meses. Nesse cenário, eu estou trazendo para vocês uma análise que ela contempla praticamente todas as propriedades abertas e que se eu estico essa ocupação olhando para o final de semana e durante a semana, nos finais de semana estão performando muito bem, muito próximo ao limite imposto pelas unidades em razão do distanciamento social. Durante a semana existe mais ociosidade, mas é natural que isso venha crescendo e vem crescendo mês a mês, chegando a dezembro já em patamares acima de 30% de ocupação. Na média do ano, o setor ainda deve performar até 24%, até em razão desses primeiros meses mais complicados. Agora, a tendência é positiva e eu acho que esse é o principal ponto que a gente tem para sinalizar para vocês. E vamos lembrar que, para cada um dos resorts participantes, a gente teve acesso ao volume de reservas, confirmou o que está acontecendo, para trazer aqui uma expectativa que seja a expectativa mais sólida possível. Não só para a hotelaria regional, mas também para todos os outros empreendimentos analisados. O impacto em ocupação, como eu comentei, em comparação com o ano passado, é de uma desaceleração das quedas. Então, a gente consegue chegar ao final do ano em volumes já muito próximos ao que se performava no período pré-crise, mantida a perspectiva de crescimento que é hoje identificada e apontada nos canais de reserva de todos os parceiros e também das empresas. Olhando para a ocupação, para a diária média, eu acho que aqui tem um ponto que é bastante bacana de dividir com todos, que é o seguinte: no período pré-reabertura, todo mundo esperava quedas de diária média. A maior parte dos executivos esperava chegar na média de 2020 valores abaixo da média de 2019. Evidentemente, isso ele aconteceu no início das aberturas. Vamos lembrar que a gente performava bem nos primeiros meses do ano. Os resorts fecharam praticamente todos em abril e maio. Em junho também tinha muita propriedade fechada. Em junho, quando alguns começaram a abrir as tarifas, elas caíram alguma coisa próxima a 20%, até com o próprio período de teste, para entender o que estava acontecendo, se existiria demanda para esse perfil de ativo. Chegou julho, a queda ela foi menor do que se esperava.
E julho houve aqui uma busca muito interessante pelos finais de semana, e durante a semana também houve uma busca que não se sabia se ia acontecer ou não. Isso trouxe uma percepção de que existia um pouco mais de dinheiro na mesa, e que se poderia adotar algumas políticas tarifárias um pouquinho mais agressivas nos períodos de pico. Na prática, os finais de semana começaram a ter aumentos de diária, ao período durante a semana ainda com promoções para estimular demanda, e o equilíbrio ele começou a tender a ficar positivo, e fazendo com que na média do ano a gente tenha ainda uma evolução muito melhor do que se esperava inicialmente. Uma outra questão que é interessante também, quando a gente olha para dezembro, que tem essa estilingada de aumento de diária, não significa que todas as tarifas estão crescendo nesse volume. Significa que, com a participação um pouco maior da alta temporada, em comparação às outras semanas ainda ociosas, na mudança de mix de demanda, a gente vai ter aí uma ocupação média ao longo desse mês muito mais expressiva em comparação com o que a gente via no ano passado. Esse cenário de aumento de diária, ele é fundamental para que a gente tenha um processo de recuperação mais curto. E isso eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Olhando para o RevPAR, então, essa possibilidade de segurar a tarifa, ela ajuda a amortecer o percentual de quedas. No acumulado de 2020, é possível que a gente chegue ainda a valores 36% abaixo de 2019, mas para isso, mais uma vez, o cenário de queda, tanto dos novos casos de Covid como de óbitos, eles precisam se intensificar, a confiança no país, ela precisa crescer, e também novas ondas, elas deveriam ser controladas para que a gente não tenha aqui alguns passos atrás. Se isso acontecer, que é o que a gente chama de cenário otimista, a gente tem ainda uma possibilidade de chegar a patamares de RevPAR 36% abaixo de 2019. Vamos lá, eu estou falando de RevPAR, não estou falando de faturamento total. Evidentemente, banquete, aluguel de sala, isso tende a trazer uma perspectiva de queda mais expressiva. Na análise dos diferentes dias da semana, existe aqui uma ociosidade muito maior durante a semana, de domingo a quinta. Para isso, é importante ter acesso aos dados diários. As quedas de RevPAR, nesses dias, elas devem girar na casa de 50% no cenário moderado, ou de pelo menos 40% no cenário otimista. Já de sexta a sábado, que acaba sendo um grande pico de demanda de lazer, a gente nota que as quedas elas tendem a ser muito menores. De 32% no cenário moderado, de apenas 24% no cenário otimista. Mais uma vez, lazer segurando parte das perdas do país para esse grupo de propriedades. Numa visão em mais médio prazo, a gente sai aqui de 2019 na casa dos 42%, 2020 fica entre 24% e 20%, e começa um ritmo de crescimento expressivo ao longo dos próximos anos. Para 2021, ainda ao nosso ver, é difícil chegar a patamares de 2019, até porque a recuperação desses eventos, como a gente comentava, ela tende a ser um pouquinho mais longa, e é natural que esse processo de vacinação ele se estenda pelo menos até o primeiro semestre do próximo ano. Até as expectativas do Instituto Butantan é de ter até 100 milhões de vacinas em maio, que é praticamente o final do primeiro semestre. Então, tudo isso mostra que vai ter aí um delay ainda de recuperação, e isso tende a se intensificar mês a mês até o final do próximo ano. Agora, a distância não é tão longa. No cenário moderado, que é o que ainda a gente acredita como mais provável, seria possível chegar em 36% em comparação com os 42% do período pré-crise. E aí sim, em 2022, já há valores substancialmente acima do que se performava em 2019, e o mesmo acontecendo em 2020. Mais uma vez, dólar, redirecionamento de demanda internacional para o mercado doméstico, uma capacidade de uma pressão de demanda muito maior em médio prazo no país. Os sinais que eu comentei para vocês de tarifa era de crescimento até 2020. Em 2021, essas tarifas elas devem andar um pouquinho mais de lado, mas numa base mais alta, até porque com a volta da demanda de eventos, que nesse set competitivo tende a ser um pouco abaixo da demanda de lazer, é natural que essa reconfiguração do mix de demanda traga aí uma perspectiva de diária média no agregado estável em comparação com o ano anterior, tanto no cenário mais otimista como no cenário moderado. E aí sim, voltando a crescer e crescendo a taxas próximas a 7%, 5% entre 2022 e 2023. Essas taxas de crescimento não são de outro mundo.
não são nada parecido até com o que a gente viu em destinos urbanos no período de recuperação econômica forte. Isso dá porque o ambiente econômico ele ainda é modesto. A gente tem o câmbio ajudando, mas grandes evoluções de preço elas não estão aqui no nosso radar ainda, em termos de valorização. Agora, apesar de um crescimento de diária mais modesto ainda, toda essa demanda adicional faz com que, do ponto de vista de RevPAR, a gente tenha aqui crescimentos que podem chegar a algo próximo a 30% em valores nominais já em 2022. Então, é um cenário positivo. A grande questão é como é que a gente chega lá, como é que a gente chega ao 2022 e 2023, ou como é que a gente chega ao segundo semestre de 2021, que é onde tem lá o maior potencial de ganho no setor. Evidentemente, apertar ainda os custos, ter bastante paciência e resiliência vai ser importante durante esse período de travessia. Olhando na última linha, no RevPAR, o que a gente espera de recuperação, mais uma vez, pela média móvel, diferentemente do mercado corporativo, aqui você tem aqui um horizonte de recuperação que pode ser muito mais rápido. Ele pode se dar em até 2 anos. Na visão mais otimista, no finalzinho do ano que vem, uma visão moderada no comecinho de 2022. É uma informação muito boa, uma informação muito bacana para dividir com os parceiros. O cenário conservador é um cenário que as coisas não funcionam. É um cenário que a Covid ela volta a ter novos casos de uma maneira mais expressiva, os casos continuam crescendo, ou atingem platôs e dali não saem. É o cenário que a gente tem eventuais segundas novas ondas, fazendo com que a gente retroaja todo o movimento que está sendo visualizado hoje. É um cenário que, mais do que a gente não acreditar, é um cenário que a gente não torce, mas evidentemente é importante tê-lo em mente e se preparar e trazer aí alguma gordura, alguma estratégia de contenção para caso ele se materialize. Passando rapidamente o que acontece com os outros resorts, eu só queria fazer aqui algumas diferenças, na verdade, nessa última linha, que é essa curva de recuperação de RevPAR. A gente vê aqui que nos resorts nacionais e híbridos, essa barrigada é uma barrigada maior. Por que isso acontece? Apesar de você ter uma participação menor dos eventos, você tem aqui uma grande participação do share de demanda nacional, e que ainda hoje está em patamares mais modestos de consumo. Os últimos números já indicam aí uma oferta normalizada na casa de 45%. Hoje existe uma expectativa de chegar até 70% até o final do ano, mas isso traz, pelo menos em curto prazo, uma barrigada um pouco maior. Em horizonte de recuperação, a partir do último trimestre desse ano, a partir do ano que vem, é natural que a gente tenha aí um horizonte mais rápido de crescimento, até porque essas propriedades elas dependem mais de lazer, e lazer vai ser certamente o carro-chefe de recuperação no país. E a única questão que a gente enxerga aqui é uma possível oscilação tarifária não tão positiva como no segmento regional. Aqui os descontos eles foram um pouco maiores, mas eles estão também chegando num patamar de controle mais expressivo, mais forte. E da mesma forma que o mercado regional começou a corrigir tarifa nos períodos de pico, isso deve começar a acontecer também nos outros mercados de lazer do Brasil, a partir do momento que as taxas de ocupação elas finalizarem em patamares mais expressivos. E do ponto de vista de reserva, a procura ela existe, ela é crescente. A gente já está falando de chegar a valores bastante significativos ainda esse ano, ao longo dos próximos meses. Num cenário moderado, ao invés de recuperar em 2 anos, você tem aí mais 6 meses com possível recuperação, caso o preço ele diminua um pouquinho mais, caso a velocidade de aumento de demanda não seja tão expressiva quanto a considerada no cenário anterior. Por fim, deixando aqui algumas conclusões no tempo que me foi assignado, olhando para algumas oportunidades, o que a gente enxerga? Como todos comentaram, lazer forte e com boas perspectivas. E aqui, dólar alto, ele é fundamental para isso. Uma outra questão, resiliência em preço pode abreviar a recuperação. A gente está falando de retorno de RevPAR em 2 anos. Mercados internacionais, eu até pergunto a Paty se tem algum outro mercado internacional que ela enxerga com alguma possibilidade de recuperação tão rápida. Aqui, no Brasil, até para o nosso patamar de 2019 ser mais modesto, você tem um mercado consumidor doméstico gigantesco e o mercado emissivo significativo que vai ser redirecionado em parte para o mercado brasileiro, vai ajudar nessa recuperação. E nesse processo, a resiliência em preço ela é fundamental. 2022 em diante, com desempenho acima de 2019, um horizonte positivo, como eu comentava, e aqui, por fim, um estoque de eventos que dará impulso à recuperação dos resorts,
assim que a vacinação ela entrar em regime e assim que a gente tiver controlado qualquer risco sanitário que hoje impede que esses eventos aconteçam. Por fim, trazendo aqui alguns pontos de atenção, o mundo não é só de mil maravilhas, a gente tem um equilíbrio operacional mais claro apenas no final do ano, caso essas reservas elas se convertam em pernoites. A taxa de cancelamento ela ainda existe, precisa ser acompanhada. Logo, é importante ter atenção ao caixa. A gente tem aqui um potencial de lucro operacional ainda modesto em 2021, uma possível intensificação, provável intensificação no segundo semestre do ano. O cenário conservador, a gente não quer acreditar, a gente não torce por ele, mas ele não está descartado. Então, a volatilidade, os cancelamentos ainda são altos. Eles devem ser acompanhados e, de maneira nenhuma, ser afrouxado o controle sobre a gestão. E aqui, o último ponto, que são algumas mudanças de hábito, elas podem afetar o setor. Será que os hábitos de consumo eles mudarão? Acho que ninguém tem essa resposta de maneira definitiva, mas é algo que vai ser precisado, que é preciso também acompanhar. Evidentemente, pode ser um dos tópicos de discussão que a gente tenha. Obrigado, desculpe passar isso rápido, tem bastante informação, pouco tempo, mas espero que eu tenha conseguido trazer algumas das principais mensagens para todos. Joia, Pedro, obrigado. Eu fiquei com uma dúvida quando você falou das tarifas. Hoje tem uma limitação de capacidade, né? Então, isso, nos feriados já tem resorts que você não consegue achar espaço nos feriados, e isso está empurrando a tarifa para cima. Quando que é a previsão de estar com full capacity? Como que isso vai afetar as tarifas? Essa restrição hoje de inventário, Arthur, ela faz com que você não consiga vender para além da capacidade operacional dos resorts. E muitas vezes, além da capacidade operacional, tem alguma restrição governamental, alguma restrição local, que ela faz com que você não possa receber mais pessoas daquele volume permitido. Então, a ideia de você trabalhar com oscilação de tarifa, ela depende da sua capacidade, depende de quantos apartamentos de fato foram construídos. Se naqueles períodos de pico eu tenho mais demanda do que oferta, eu consigo já ditar políticas de preço mais expressivas. É isso que o mercado está fazendo de maneira inteligente. Para ganhar rios de dinheiro? Não, para tentar amenizar perdas. E é importante que isso aconteça. Esse horizonte de oferta limitada vai depender muito da evolução da Covid ao longo dos próximos meses. A expectativa do setor, nas nossas consultas, é que a gente atinja aí um volume que seja compatível a uma ocupação de 70%, 75% ao dia, até o final do ano. Isso tende a se estender para 2021? Ao meu ver, sim. Pelo menos até o controle mais claro da Covid. Enquanto essas curvas de contágio não realmente caírem em patamares mais expressivos, que a população começar a ser vacinada, a gente conseguir começar a afrouxar um pouco as regras de distanciamento social, é natural que essa restrição ela deve existir por um horizonte um pouquinho mais longo, perfazendo alguns meses ainda, provavelmente no primeiro semestre do próximo ano. Certo. Tem uma pergunta aqui do Júlio Castanheira para a Patrícia. Nos dados apresentados sobre resort na China e nos Estados Unidos, esses países ainda estão com restrição de capacidade? Obrigada, Arthur. Na verdade, não. E mesmo assim, eu sei que tem, no caso do Brasil, vocês têm essa limitação, mas nem todos os mercados estão com esse tipo de limitação. Na China, eles não têm mais essas limitações. Nos Estados Unidos, são muito poucos, acho que nenhum estado, a cidade que colocou alguma limitação na capacidade. Mas mesmo assim, nossos dados, eles pegam o inventário total. Porém, mesmo tendo essa limitação governamental, não estaria afetando os nossos dados. Então, quando a gente fala de níveis de ocupação de 80%, é porque tem 80 de cada 100 quartos ocupados. Certo, obrigado, Patrícia. O Emanuel Márcio Nascimento queria que você desse detalhes sobre a origem das pessoas que estão fazendo essas reservas todas para o Nordeste, porque ele imagina que sobre o terrestre tem aquela tendência de ser 500 quilômetros de casa seria o mais lógico, né? Então, você tem algum dado se eles estão usando já o aéreo,
se já tem esse raio maior aí em relação à casa do reservante? Desculpa, estava no mudo. A gente não tem na plataforma a informação da origem do hóspede, tá? Então, eu sei quem são os canais, mas eu não tenho muita informação sobre o hóspede. Então, não poderia ter como falar aqui de se está atendendo dentro desse raio. Eu posso falar em relação ao raio dos centros urbanos, que as reservas ainda estão bem concentradas em destinos próximos a centros urbanos, tá? Como, por exemplo, Ipojuca é próximo de Recife, cerca de 2 horas. Petrópolis é muito próximo do Rio e ele está com uma demanda alta também. Então, esses destinos de lazer próximos a grandes centros urbanos é que estão com mais perspectivas de retomada e muito focado em final de semana, o que me faz acreditar, mas não poder dar a certeza de que são mais viagens regionais de carro mesmo. Joia, obrigado, Manuel. Ô, Pedro, você falou no finalzinho ali das suas conclusões, você jogou no assim, mas pode ser que o consumidor tenha mudança de comportamento. A gente já tem percebido o consumidor com um comportamento diferente, como a gente já falou da viagem de carros, que o Manuel citou aí da distância dos centros urbanos. Há uma procura muito grande por casas de aluguel. A gente vê aqui perto de São Paulo, regiões como Campos do Jordão, todas as casas esgotam em muito pouco tempo. A gente vê limitações nos serviços dos resorts, a gente vê pessoas buscando hotéis menores, hotéis boutiques. Como que você acha que isso tudo impacta a figura do resort, o posicionamento do resort enquanto um produto, um destino de lazer? Essa talvez seja a pergunta mais difícil de responder, né, Arthur? No final das contas... Pode ser para você, então. A gente está no meio da pandemia e, evidentemente, com tantas restrições de isolamento, distanciamento social, com tudo que a gente vem sofrendo ao longo desses últimos meses, não só no turismo, mas em âmbitos sociais também, o desgaste que isso traz para as famílias, é natural que existam mudanças, pelo menos imediatas, na forma de consumo. Para tentar trazer um parâmetro talvez um pouco mais claro e dividir aqui algumas percepções com todos os colegas, eu enxergo que no público de lazer eu não vejo grandes rupturas em comparação àquilo que a gente já enxerga hoje. O turismo virtual, ele ainda, do ponto de vista de lazer, ele ainda está fora da nossa realidade. Talvez esteja até em âmbito tecnológico e cultural. As pessoas precisam socializar, as pessoas precisam estar em contato. Eu acho que é natural que esse tipo de segmento ele sofra, pelo menos o risco de grandes mudanças, ele seja menor. A gente pode discutir que as pessoas vão ficar mais exigentes, mais preocupadas com questões relacionadas à higiene, elas vão valorizar mais ou menos marca, vão priorizar alguns destinos diante de outros. A gente pode discutir tudo isso, mas de forma agregada, eu acho que o potencial econômico ele vai ser muito parecido. E a mudança relacionada a câmbio, ela traz uma perspectiva de aceleração em termos do que vai vir daqui para frente, de parte desse mercado internacional que pode refletir na demanda doméstica. Então, não vejo grandes riscos relacionados a esse perfil daqui para frente. Olhando para eventos, a incógnita é maior. No país como um todo, nos grandes centros de convenções como um todo, pode existir alguma substituição? Eu acho que sim. Eu acho que ela pode existir. Para o mercado que a gente está analisando, que é o mercado de resorts, quando a gente olha para o Nordeste, a gente olha para aqueles destinos híbridos, pelo menos da amostra que foi analisada, essa demanda não é tão significativa assim. Então, ainda que exista alguma perda para essas propriedades, a compensação pelo fluxo de lazer, ela tende a ser, no equilíbrio, algo mais significativo. E vamos lembrar também que o mercado brasileiro é um mercado que ainda tem resultados modestos em termos econômicos e a gente está, desde 2014, andando de lado na economia. E provavelmente vai voltar a patamar de 2014 só em 2023, na economia como um todo. São quase 10 anos a economia paralisada, a economia estagnada. O mercado voltando a crescer, a economia voltando a responder, o risco dessa substituição, ele tende a ser menor no seu acumulado. E para trazer alguma informação relacionada ao mercado de eventos regional, eu acho que entre todos os equipamentos de eventos, talvez
o regional ele seja o que menos sofra. Porque do ponto de vista logístico, em termos de facilidade de consumo, dado e tanto também olhando para os grandes emissores para esse tipo de produto no país, tudo isso está concentrado na região sudeste. Então, se soma isso, todo o estoque de eventos ainda garantido, ainda esperando datas melhores para se realizar, no acumulado, esse risco, inicialmente, ele parece ser um pouco menor. Evidentemente, para que isso se materialize, vai ser importante que o Brasil volte a crescer, que a gente tenha condições macroeconômicas mais favoráveis, para que, no agregado do mercado, a gente ainda consiga ter performances expressivas em linha com o que está apresentado aqui. A gente não está te ouvindo, Arthur. Não sei se seu microfone fechou. Meu microfone estava fechado. Ainda temos tempo para perguntas? Deixa eu ver aqui com a Renata. Acho que dá mais para duas, né? Patrícia, como é que você vê? Por enquanto, está muito assim, o chinês viajando dentro da China, o mexicano dentro do México, o espanhol dentro da Espanha. Quando que você vê que essas bolhas podem furar e começar esse fluxo internacional que a gente tanto espera? Bom, Arthur, eu acho que eu meio respondi antes. É bem difícil saber disso, né? Vai depender muito do país de origem e do país do destino e do relacionamento, da situação da saúde e do número de casos, restrições de cada um desses países. Eu acho que o mais importante é que as pessoas querem viajar, né? Isso é fato. Então, é uma questão de quando elas podem viajar, ou seja, que tenha o aéreo disponível para viajar e que tenham confiança que no lugar de destino eles vão estar de alguma forma protegidos, né? Ninguém pode garantir nada hoje em dia, mas pelo menos que vai ter uns estándares que são aptos para as expectativas deles. Mas infelizmente não posso te dar uma data. A gente quer uma data, Patrícia. A gente quer saber quando que a gente vai poder ir. Sou a primeira interessada. Eu estou tentando ir visitar a família e ainda não posso, então... Os voos da Colômbia voltam sábado, hein? Já pode se agendar aí. Tá. Pedro, na sua conversa aí com os resorts, como é que estão os planos deles de investimento? Você acredita que quando que voltam a ter novos projetos de ampliação, de modernização? Como que eles estão vendo aí os investimentos para os próximos anos? Acho que essa questão ela fica um pouco em stand-by em parte do mercado, Arthur, hoje. Evidentemente, o momento, apesar das perspectivas serem mais favoráveis, a gente enxergar as reservas crescendo, hoje a gente tem uma expectativa muito boa, e essa expectativa ela precisa se materializar. Ela precisa bater na ocupação de fato, ela precisa se converter em pernoites. Enquanto isso não acontece, enquanto a volatilidade ela ainda é alta, apesar dos planos de expansão existirem, pelo menos em curto prazo, é difícil você conseguir conciliar grandes investimentos com a necessidade de caixa atual. Olhando uma perspectiva mais em médio prazo, você tem grandes grupos com perspectivas muito interessantes ainda de investimento, e eu não vejo nenhum deles dizendo que não vai fazer. A questão é quando que a gente vai fazer. Porque essa crença no potencial de recuperação do setor em médio prazo, ela existe, ela é compartilhada entre os principais players, ela é compartilhada também por grandes investidores do setor. Você tem aí mudanças estruturais interessantes acontecendo, seja via hotelaria tradicional, ou no modelo de timeshare, ou no modelo de multipropriedade, projetos de expansão que são relevantes e devem voltar a crescer em ritmo mais acelerado em algum momento. O ponto é que a gente precisa ainda passar por essa fase mais complicada. Passando por essa fase complicada, você me pergunta, quando que eu acho que isso vai acontecer? Acredito que a gente vai ter condições de analisar isso com mais clareza no final do primeiro semestre do ano que vem. Acho que quando a gente passar pelo primeiro semestre do ano e realmente essas perspectivas ao se materializarem, eu acho que ali a gente ganha confiança. Ali a gente ganha confiança para acelerar esses projetos, que eu não tenho dúvida que eles vão existir em algum momento. Vamos lembrar também que, para além da Covid, a gente tem uma outra realidade macroeconômica que é muito favorável no Brasil. Taxas de juros a patamares mínimos históricos
e com a queda da Covid, a taxa de longo prazo ela também tende a cair. Então, com essa queda em custo de capital, esses projetos eles se tornam ainda mais interessantes do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico. E é isso que a gente aposta, é isso que a gente espera que aconteça, e para tanto esperemos que as tais curvas de contagem elas realmente ganhem corpo, esse arrefecimento ele se acelere e que a gente tenha aí um horizonte em curto prazo que mostre isso se consolidando no Brasil. Uma última pergunta para você, Pedro. Você foi um pouco conservador, um pouco mais conservador em relação aos hotéis nacionais, né? Que dependem mais do passageiro chegar pelo aéreo. E a gente tem exemplos, o Ceará ele não tem muito mercado regional, como uma Bahia ou Pernambuco, por exemplo, o Amazonas, mesmo Foz do Iguaçu, depende muito do público internacional, de um público que chega pelo aéreo, que já é limitado lá. Você vê alguma alternativa para esses resorts que não têm esse regional forte, terem uma receita extra, terem uma alternativa aí durante esse período em que os voos não estão aí 100%? Na verdade, Arthur, eu não sou mais conservador com os resorts nacionais. Eu acho que é uma questão de timing. Até como o tempo era curto, eu acabei focando nos resorts regionais. Mas dando uma pincelada na hotelaria do Nordeste, você vê já nos motores de reserva uma expectativa de chegar a outubro, novembro, com taxas de ocupação mais próximas a 50%. Até acima disso, se for possível contemplar todos os procedimentos operacionais, tá? Em termos de distanciamento social. Então, as procuras elas estão intensificando, isso está acontecendo. Até a CVC anunciou recentemente fretamento de voos, a gente olha os motores de busca das companhias aéreas, uma sinalização também mais clara de intensificação de reservas nos próximos meses. A grande questão é que até agora isso não bateu de forma muito forte, porque até agora o fluxo regional ele foi mais expressivo. E esse fluxo regional no Nordeste ele é menor. Agora, com a expectativa da malha aérea chegar aos tais 70% no final do ano e todas essas reservas elas se concretizarem, o que significa isso? Nenhum fato novo, nenhuma desconfiança maior ela se materializar para que a gente consiga efetivar a reserva per noite. A perspectiva de valorização dos ativos, de crescimento e recuperação do mercado, ela vai acontecer em todo o país. Ela vai acontecer em todo o país. Talvez o único ponto é que o processo de ter se iniciado pelo fluxo regional permitiu que as tarifas começassem a crescer numa velocidade um pouquinho mais alta no regional em comparação com o Nordeste. Mas, entendendo que essa lógica é parecida para todas as propriedades do país, em algum momento é natural que a tarifa também comece a crescer numa velocidade acima nessas propriedades. Então, é por isso que, em termos de período de recuperação, aqueles 2 anos, entre o cenário conservador e o cenário otimista, chegando a 2 anos e meio, ela pode ser factível para todas as propriedades analisadas nesse set competitivo no país. Então, essas informações elas são positivas para a média do país. Lazer, para além do regional, vai começar a crescer também no nacional. No estudo em si, tem algumas análises da STR que são bastante interessantes, que elas mostram que o fluxo regional ele ganhou destaque no primeiro momento e depois o fluxo nacional ele ganhou. Com o aumento de confiança das pessoas voltando a viajar, como o lazer é significativo nesses destinos, é natural que eles consigam performar muito, muito acima do que performou ao longo dos últimos meses. Tá, eu tinha uma dúvida da sua apresentação, estou até pegando ela aqui de novo. Num dos gráficos tem uma queda ali no começo de 2021, né? Eu não tinha entendido direito por que tem essa queda acentuada, se eu não me engano era em janeiro. Os gráficos em si, eles vão até dezembro de 2020, em mais detalhes. E aí, de 2021 em diante, a gente apresenta as curvas de evolução pela média móvel. Em geral, você vai ter ainda, provavelmente, uma temporada de verão mais forte nos mercados. Então, a gente acredita em janeiro bom, a gente acredita em fevereiro bom. Março, tem uma interrogação. Porque, do ponto de vista sazonal, é natural que lazer ele não seja tão mais significativo e, eventualmente, deveria ser compensado por eventos, mas é um período que ainda evento não deve crescer de uma maneira tão forte assim, apesar de uma ou outra atividade começar a entrar no mercado.
Então, eventualmente, você vai ter ainda algumas barrigadas no segundo trimestre do próximo ano, mas, mais uma vez, com o mercado de lazer cada vez mais aquecido. Então, dificilmente a gente vai retroagir tanto ao longo do próximo ano se as curvas da Covid, se o controle da doença ele seguir conforme algumas autoridades sanitárias têm sinalizado. Entendi. A barrigada lá, então, é o impacto de eventos, ali naquele comecinho do ano. Sim. Não era o lazer em si, fim de semana. Então, bom. O lazer quer um pouquinho. Quando que o estudo vai estar disponível? Quando que vai estar disponível para todo mundo baixar o estudo? Assim, o estudo ele vai estar disponível na sexta-feira. Não me ouviu, Pedro? Alguns pequenos ajustes, até porque quer que o mercado tenha acesso a informações mais atualizadas possíveis. Então, todos os dados recentes, a intensificação de reservas que a gente identificou ao longo das últimas semanas, ela já vai ser atualizada no relatório para que todos tenham a informação mais atualizada possível. Então, tá bom. Então, a gente promete divulgar na sexta-feira o link para vocês baixarem o estudo. O estudo está bem completo. Além de tudo que eles apresentaram, são 191 páginas. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao Hotel Invest STR, ao Omnibis, por trazer mais esses dados que são muito importantes para todo mundo se planejar e ter uma retomada mais sólida e mais forte. Qual que vai ser o próximo estudo? Já tem em mente? Por enquanto, a gente quer descansar um pouco, Arthur. Esse estudo já demorou. Quer descansar. Então. Foram 4 meses, pelo menos do lado da Hotel Invest, a gente precisa. Se eu colocar mais um estudo no nosso horizonte em curto prazo, tenho certeza que toda a equipe vai sumir, vai desaparecer, nunca mais vai ao Hotel Invest. Mas evidentemente do ano vai parte do nosso DNA e em breve teremos novidades no mercado. Tá bom. Parabéns aí pelo estudo. Obrigado, gente. E a gente se vê. Amanhã tem uma live de cruzeiros aqui na Conrotas. Vejam a retomada de cruzeiros aí, para a gente ver se está ao par aí com a retomada dos resorts. Amanhã, 11h30, aqui no Portal Conrotas. Mais uma vez, obrigado a todo mundo aí. Tchau. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigada. Obrigado. Tchau.